alunos! Eu sou a professora Larissa e hoje vamos falar sobre representação da função em forma numérica, algébrica e gráfica. Então vamos lá? A nossa aula será dividida da seguinte forma. Primeiro iremos falar sobre a representação numérica, logo em seguida sobre a representação algébrica e por último sobre a representação gráfica. Vamos lá então. O que é uma função? Uma função é uma regra que relaciona dois conjuntos de forma que cada elemento do primeiro conjunto possua um único representante no segundo conjunto. A maneira mais formal da gente definir função é por meio de conjuntos e eu vou mostrar para vocês agora. Para que tenhamos uma função, são necessárias três coisas. Primeiro, o conjunto A. Segundo, o conjunto B. E o terceiro, uma regra. Que regra é essa, professora? É uma regra que faz com que cada elemento do conjunto A associe-se a um único elemento do conjunto B. Vou mostrar aqui o primeiro exemplo para vocês. Aqui temos o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A temos o número 1, 2 e 3. E no B, os números 10, 20 e 30. Onde o número 1 do conjunto A associa-se ao 10 do conjunto B, o 2 associa-se ao 20 e o 3 associa-se ao número 30. Então, aqui possuímos uma função, porque ele seguiu a regra. Cada elemento do conjunto A ele associou-se a um único elemento do conjunto B. Vamos então para o segundo exemplo. Aqui no conjunto A temos o número novamente 1, 2 e 3 e no conjunto B temos os números 12, 22, 34 e 40. Onde o número 1 associou-se ao número 12, o número 2 associou-se ao 22 e o número 3 associou-se ao número 34. Mas e o 40, professora? O 40 deixa ele ali quietinho, porque esse conjunto seguiu a regra, que diz que cada elemento do conjunto A, ele associa-se a um único elemento do conjunto B. E foi o que aconteceu. Ele seguiu a regra. Então, isso é uma função. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, no conjunto A, temos os números 1, 2 e 3, e no conjunto B, temos os números 11, 6, menos 2 e o número 8, onde o 1 associa-se ao número 11, o 2 associa-se ao 6 e o 3 associa-se ao menos 2 e, porém, ele associa-se também ao número 8. Então, eu pergunto para vocês, alunos, isso é uma função? Não, isso não é uma função, porque ele não seguiu a regra. Ele associou-se um elemento do conjunto a dois elementos do conjunto B. E a regra diz que se associa-se somente a um único elemento. Então, vamos descartar, porque isso não é uma função. Representação numérica. Para explicar a vocês o que é uma representação numérica da função, eu vou usar um exemplo. Vamos supor que eu fui à papelaria e comprei 4 canetas, e que cada uma custa R$2. Então, aqui eu sei a quantidade de canetas, que são 4, e eu também sei o valor de cada uma, que é R$2. Como eu posso montar a minha lei de formação? Eu posso montar da seguinte maneira. Função de 2 é igual a 4 vezes o 2, onde o 4 é a quantidade de canetas que eu comprei e o 2 é o preço que eu vou pagar por cada uma. Então, quanto que eu vou pagar? O total da minha conta. F é igual a 8. R$8 eu irei pagar pelas minhas 4 canetas. Então, representação numérica é isso, é uma equação
que possui só números, ela não tem uma incógnita. Eu não preciso procurar o valor de x, porque eu já tenho, que são os R$2. Agora vamos falar sobre a representação algébrica de uma função. A representação algébrica de uma função é uma fórmula matemática que relaciona cada elemento de um conjunto a um outro conjunto. Essa representação é dada pelo símbolo f de x. Usando o mesmo exemplo anterior, onde eu comprei 4 canetas, só que agora, antes de comprar essas 4 canetas, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou em 4 papelarias para saber onde eu pagarei mais barato pelas essas 4 canetas. Então, qual vai ser a minha lei de formação? Porque eu sei a quantidade de canetas que eu quero comprar, mas eu não sei ainda quanto eu irei pagar por cada uma. Vai ficar da seguinte maneira. Função de x é igual a 4x. Eu fui lá em cada uma das 4 papelarias e vi que cada caneta custa o seguinte valor. Na primeira papelaria, R$2. Na segunda papelaria, R$4. E na terceira papelaria, R$3. E tem uma quarta papelaria, que eu encontrei lá o valor da caneta, R$1 cada uma. Agora que eu já sei o valor das canetas em cada papelaria, eu vou colocar esse valor na equação que eu montei. Como vai ficar? Primeira papelaria, função de 2 é igual a 4 vezes o 2, f, função é igual a 8. Então, na primeira papelaria, pelas 4 canetas, eu irei pagar R$8. Na segunda papelaria, f de 4 é igual a 4 vezes o 4, que é igual a R$16. Eu irei pagar R$16 na segunda papelaria. Na terceira papelaria, como vai ficar? Função de 3 é igual a 4 vezes o 3, que é igual a R$12. Eu irei pagar R$12 na terceira papelaria. Na quarta papelaria, f de 1 é igual a 4 vezes o 1. F é igual a 4. R$4 eu irei pagar na quarta papelaria. Então, o lugar que eu irei pagar mais barato pelas minhas 4 canetas é na quarta papelaria, que eu irei gastar somente R$4. Economizei bastante, né? Então, representação algébrica é uma equação que eu monto, que eu quero descobrir o valor de x, que eu tenho uma incógnita, e eu quero, então, buscar o valor dessa incógnita. Representação gráfica. Representação gráfica de uma função é como irá ficar o gráfico da função que montamos anteriormente, utilizando ainda o mesmo exemplo. Como vamos construir um gráfico? A gente precisa de uma coisa muito importante, qual é? É a função. No nosso caso, a função de x é igual a 4 vezes o x. Então, é o seguinte, para a gente montar um gráfico, a gente precisa jogar valores para x. E aqui temos o eixo de x e o y. Qual vai ser os valores de x que a gente vamos jogar? O 1, o 2, o 3 e o 4. E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar a minha função e onde tiver x, eu vou substituir pelo número 1. Então, primeiro, função de 1 é igual a 4 vezes o 1, que é igual a 4. Eu já tenho o primeiro valor de y, então eu vou colocar lá, 4. Segundo, eu vou substituir agora na equação o número 2. F de 2 é igual a 4 vezes o 2. 4 vezes o 2 é igual a 8. Vou substituir lá na minha tabela. Vou colocar no y o valor 8. Terceira, f de 3 é igual a 4 vezes o 3, que é igual a 12. Terceiro valor de y, 12.
f de 4 é igual a 4 vezes o 4, que é igual a 16. Vou colocar lá na tabela, no y, o valor 16. Aqui no cantinho direito da tela, já temos os valores de x e y, formando os pares ordenados do nosso gráfico. E mais para frente, eu vou jogar esses valores no gráfico. Para montar um gráfico, nós começamos pelo plano cartesiano. René Descartes, um grande pensador da matemática que desenvolveu esse plano e ele é utilizado até hoje. O plano cartesiano consiste em duas retas, a reta do eixo x, as abscissas, e a reta do eixo y, as ordenadas. Aqui podemos observar o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Agora, vamos jogar os pares ordenados para o gráfico. Vamos obter o seguinte: a primeira ligação do eixo x, 1, eu vou ligar com o 4 do eixo y. A segunda ligação, 2 do eixo x, eu vou ligar com o 8 do eixo y. Terceira ligação, 3 do eixo x, eu vou ligar com o 12, do eixo y. E a última ligação, eu tenho o 4 do eixo x e eu vou ligar ele então com o número 16 do eixo y. Então, eu formei a minha representação gráfica a partir da função. Qual função? A função de x, 4 vezes o x. É isso. Exercícios resolvidos. Primeiro, suponha que você trabalhe como representante de uma firma que se dedica à criação de jogos para computador. Seu salário é de R$2.000 fixos por mês, acrescidos de R$20 por jogo vendido. Se em um mês você vender 15 jogos, quanto você receberá? Como vamos montar a nossa lei de formação? Primeiro, R$2.000 eu tenho fixo por mês. Então, eu somo ele com os R$20 que eu ganho para cada jogo que eu vendo. E aqui ele me deu R$15, que determinado mês eu vendi R$15. Então, eu faço ele vezes o meu R$20, que é o que eu vendo por jogo vendido. Então, eu tenho f de 15 é igual a R$2.000 mais 300, que é igual a R$2.300. Então, nesse mês, eu irei receber R$2.300. Exercício 2. Andréia possui R$600 para fazer uma cirurgia que tinha um custo total de R$3.000. No mês de outubro, ela passou a economizar do seu salário R$200, que será utilizado para pagar esta cirurgia. Qual a função que relaciona o tempo em meses com a quantidade em reais? Esse exercício, ele quer somente saber qual vai ser a função, a nossa lei de formação. Então, eu já tenho R$600 e eu sei que eu vou economizar por mês R$200, mas eu não sei ainda quantos meses eu vou economizar esses R$200. Então, a minha lei de formação vai ser 200x mais 600, que ficará, função de x é igual a 200 vezes o x mais R$600. Então, a aula de hoje é isso, alunos. Que tenha sido uma aula muito proveitosa, que a gente tenha conseguido atingir os nossos objetivos. E aqui eu deixei na tela um QR Code, onde vocês podem apontar a câmera do celular de vocês. Vocês vão acessar um site onde eu deixei uma lista de exercício preparada para vocês. Não é obrigatório fazer. É só para a gente treinar mesmo, para a gente pôr em prática o que a gente aprendeu hoje. Então é isso. Bons estudos!